Olá a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao Alto Falante, o podcast mais improdutivo da história do mundo, que em 2 anos está indo para o seu terceiro episódio. Terceiro episódio esse que está sendo regravado, porque o OBS resolveu simplesmente dar pau na primeira gravação. Esse episódio, que era para ter saído dia 7 de abril, que foi dia do jornalista, ele está saindo agora no final de abril, se tudo deu certo, né? Se vocês estão vendo, é porque tudo deu certo. E para fazer o episódio comigo, eu trouxe o JP, aluno de jornalismo da Unifran e assessor de imprensa do Franca Basquete. E aí, JP? E aí, gatito, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês. É isso aí, vamos que vamos para mais um. Tomara que esse dê tudo certo, que a galera realmente esteja vendo a gente. Sim, tomara que tenha dado certo. Mas é o que Tomara. tudo indica, tá dando certo. Vamos lá. Vamos lá. JP, então, a gente já fez essa entrevista, né? Vou tentar não ficar repetitivo as perguntas, mas Sim, mas não tem vamos... problema, pode repetir, porque eu não lembro o que eu respondi. Então tá bom, porque eu não lembro que eu perguntei também. Então só vamos. Bom, É isso. JP, você é assessor de imprensa do Franca Basquete. O que faz um assessor de imprensa de um clube de basquete? Cara, um assessor de imprensa do SESI Franca, de um clube de basquete do Brasil, trabalha bastante. A gente tem muita demanda, ainda mais por se tratar do Franca, né, do SESI Franca, que tá sempre em evidência, independente se o time tá bem ou se o time tá mal, a galera ama falar da gente. Então, tem que sempre estar de olho no que circulam por aí de notícias nossas para ver se tá tudo certinho, se não estão divulgando alguma coisa errada e se estão corrigir, para a gente produzir muito material também. Então, um assessor de imprensa de um clube de basquete tem que procurar maneiras de se reinventar também, não ficar só na mesma coisa de, vou mandar um release de um treino, vou mandar um release de um jogo. Uhum, Tem que buscar outras alternativas aí para a mídia estar sempre falando da gente de outras maneiras e de maneiras boas também. uhum. E você, agora jornalista, quase de formação, né? Acaba esse ano o curso. Quase. É, para você que estudou ao longo desses 4 anos o processo de noticiar, né? De fazer o jornalismo, como é para Uhum. você estar do outro lado alimentando esse processo? É bem legal, é bem diferente, mas é muito doido porque a gente consegue ter as duas visões da parada, né? Como é que é, realmente, como é que a imprensa vai veicular e como é que a gente está passando a notícia. Óbvio, às vezes uma informação, ela é, ela é a mesma para todo mundo. Então, vamos supor aqui que ainda não saíram as datas dos playoffs, das quartas de final, mas que tivessem saído. Vai ser no início de maio. Aí o GE, o Globo Esporte, vai divulgar de um jeito e o GCN vai divulgar de De outro. Então outro. é muito legal você ver essas nuances de como que cada jornalista tem a sua característica, como cada um gosta de produzir, como é que é a matéria de cada veículo é bem interessante e tá sempre procurando passar as informações corretas, né? Esclarecer todas as dúvidas que a galera tem, poder ajudar nas gravações de televisão com os jogadores, nas entrevistas que eles querem realizar. Então é bem legal, é bem diferente estar do outro lado. Uhum. E você que é jornalista e torcedor, então você tem um conhecimento técnico, mas você tem um lado paixão. Sim. Nesse meio do caminho, assim, às vezes lá dentro do Franca, é alguma situação que acontece que a imprensa faz que eles não gostam. Às vezes você dá uma passada de pano, assim, fala pra eles, não, peraí, é assim, é assado. Como é que é? Porque você tem que defender o clube, os interesses do clube. Mas ao mesmo tempo você sabe como é que Sim. funciona. Uhum. Não, sim, com certeza. A gente tem que defender os interesses, né? E, cara, não é nem questão, acho que de passar pano, mas acho que de mostrar a interpretação correta do que foi dito, sabe? Às vezes, as pessoas têm alguma. Obviamente, qualquer fala que qualquer pessoa tenha, cada um interpreta da maneira que quer. Então, é você passar. Eu, obviamente, quando tem alguma entrevista de algum jogador que eu vejo a fala dele, e aí, às vezes, alguém repercute de alguma outra maneira, não sei, às vezes o cara fez alguma reclamação. E aí a mídia veicula como, sei lá, desabafo, tipo de coisa. Às Uhum, vezes não é isso, às vezes o cara só não desabafou, ele só constatou um fato, sabe? Então é muito estar de olho e entender. Então, quando tem
falas, eu converso com o jogador e falo, o que você quis dizer para que eu possa explicar da melhor maneira possível, sem deixar dúvida para nenhum veículo de imprensa. Então, ter esse contato com os jogadores abertamente, poder conversar com eles, entender o lado deles, é fundamental para que o trabalho seja bem feito. Então, a gente tem vários processos até chegar realmente de fato. E, obviamente, se quando eu gravo as entrevistas com os jogadores para mandar para a imprensa, às vezes eles falam alguma coisa e aí eu não mando, sabe? Eu falo, não, vamos fazer de novo. Não faz outra. Você tem Porque esse assim, controle, né? não vai ficar legal, eles podem interpretar de outro jeito. Então vamos regravar. Aí regrava. Ou quando tem falha mesmo, que é normal, porque né, ninguém é de ferro. Todo mundo erra na hora de Sim. falar. Então tem várias. Tem que estar atento nesses mínimos detalhes aí para não dar margem para erro. Uhum. E como que a faculdade de jornalismo ela te ajuda nesse processo? Cara, é fundamental, né? É um ponto fundamental porque, assim, eu falo que a faculdade é o meu curso mesmo, né? Onde eu curso jornalismo, mas no meu trabalho é onde eu exerço e é uma escola. O meu trabalho é como se fosse uma escola para mim, porque tem muita coisa que a gente... É como se fosse uma escola técnica, porque tem muita coisa que a gente aprende só na prática. Mas as teorias que vêm junto com o que a faculdade passa, com o que os professores ensinam, dão esse olhar diferente. Então, é muito legal você ter o olhar de quem já é assessor de imprensa, de quem já trabalhou com isso, para você ter uma visão mais experiente, uma fala de uma pessoa, às vezes, que vai gerir uma crise melhor do que você. Então, é bem importante. No meu caso, eu ainda sou estagiário, né? Não sou assessor de imprensa de fato, mas tem a Júlia, que ela é assessora de imprensa do SESI. Então, ela trabalhou no Franca Basquete por muito tempo, mas ela é assessora do SESI hoje. Então, eu acabo tomando mais conta do time, assim, sabe? Só que ela me ajuda muito, cara. Ela é minha mentora, assim. Ela me dá muita dica de como falar, de como agir, de como se portar de frente à imprensa, assim. Então, é fundamental também. E a gente passa por um momento de muita desvalorização da profissão do jornalista, né? E no jornalismo esportivo, que sempre foi visto como uma parte um pouco mais afrouxada de jornalismo, assim, né? Que você tinha ex-jogador, você tem entusiasta, hoje em dia principalmente que tem muita mídia alternativa dos clubes. Então houve uma desprofissionalização, né? Sim, teve isso. Infelizmente, muita gente acaba por... Eu acho que a não obrigação do diploma para você virar jornalista dificulta bastante o processo. Porque isso faz com que, entre aspas, qualquer um vire, entre aspas, de novo, qualquer hora. Então, isso é muito complicado, não só para o lado esportivo, mas para todos os lados, para todas as vertentes do jornalismo no geral. Então, é bem difícil isso e tem que saber lidar, né, com essa galera. Às vezes, as pessoas falam, não do Franca, assim, no geral, do César Franca, mas às vezes até de própria NBA, assim, tem gente que produz conteúdo que às vezes fala uns absurdos que passa, sabe? Que a galera aceita como se aquilo lá fosse opinião, é uma opinião, mas tipo assim, como se aquilo lá fosse verdade. E aí, porque querendo ou não, a gente forma muita opinião das pessoas. E isso é um problema, cara, é um poder muito grande que a gente tem na mão. A gente tem que saber dosar muito o que a gente vai falar para não passar informação errada. Óbvio que cada um tem sua opinião. Eu posso achar que o LeBron James foi maior que o Jordan, mas eu não posso desvalorizar a carreira do outro, entendeu? Então tem que tomar essa cuidado. Eu tenho quem eu acho o maior time do Brasil, quem eu acho o menor, enfim. Então por aí você tem que tomar esses cuidados para não acabar não falando groselha, sabe? E sempre respeitar também o outro lado, que isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui. Quando eu era somente um mero torcedor do Franca Basquete, eu desrespeitava todos os adversários. Todos. Hoje eu respeito todos. É um negócio muito doido, assim. Você aprende a valorizar o trabalho, porque eu fico me colocando no lugar da pessoa. Por exemplo, o Brasília Basquete, eles terminaram o campeonato na última colocação e são um dos maiores campeões da história do NBB. Então estão passando por um processo de reformulação, tá meio complicada a coisa lá. E aí eu fico pensando, cara, como é que é o trabalho da assessoria de imprensa do Brasília? Porque é completamente diferente do meu, apesar de ser o mesmo cargo. Uhum. É completamente diferente.
Então, ele tem que, pô, ele tem que tirar leite de pedra, assim, sabe? Não porque o time é ruim, mas é porque o time tá numa fase ruim. Tá passando por um processo de reformulação. Então, a pessoa tem que, pô, inventar coisas, sabe? Buscar coisa nova para estar falando coisa boa. E é muito difícil. E a gente está em segundo lugar, acabou a fase de classificação na segunda colocação. 5 derrotas em 36 jogos. Sabe? É muito pouco, cara. É muito pouco. 5 derrotas, qual foi? É muita coisa, muita pouca coisa. Então, eu acho muito legal e eu comecei a valorizar bastante isso, a respeitar bastante todo mundo também. Você acaba dando uma neutralizada, entre aspas, né, um pouco, assim. Sim, Você ainda vai ser sempre apaixonado pelo Franca, mas a perspectiva muda, né? completamente. E até de ídolos, assim, mas, por exemplo, o Elinho é um ídolo meu, pessoal. Mas como hoje a gente é próximo, a gente é companheiro de trabalho, isso acaba dando uma mudada, sabe? Não que ele não seja meu ídolo hoje, é ainda. Mas só que eu tenho uma relação mais humanizada com ele, sabe? Tirou do Eu pedestal, brinco né? com ele. Eu brinco com ele, eu dou uma zoada nele, dou uma zoada em mim. Hora que é pra falar sério, a gente fala sério. E tá tudo bem. Então é muito doido isso. É maravilhoso, assim. Eu acho que é uma coisa que se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer as pessoas que gostam, assim, que são mais famosas e ter esse contato maior, é fantástico. E como, na sua opinião, como que a gente faz para valorizar mais a profissão de jornalista? No seu caso especificamente jornalismo esportivo, mas o jornalista em geral que está muito em descrédito, né? Qual que é o caminho para isso? Eu acho que o principal é voltar a ser obrigatório o diploma. Eu acho que isso, cara, não tem como, assim, é uma profissão muito importante, sempre foi, sempre vai ser. Então, na época, quando estava tendo a pandemia, que estava todo mundo em casa, quem estava na rua? Os médicos e os jornalistas para produzir, assim, sabe? Tipo, o jornalista ia lá no hospital, velho. É, Então é muito louco, sabe? Você ficar preso. Você ficava sabendo das coisas por causa que era um jornalista que estava lá escrevendo as notícias diariamente, sem parar. Foi uma profissão que não parou. Então, eu acho que a obrigatoriedade do diploma ela tem que acontecer novamente, igual já era. E eu entendo quando, falando mais especificamente agora de jornalismo esportivo, eu entendo quando a pessoa traz um comentarista que é um ex-jogador, que é um ex-atleta. Obviamente, isso agrega muito, assim, porque tem uma visão que você não tem, nós, né? jornalistas, e quem é torcedor, não tem. O cara jogou, o cara sabe o que está acontecendo, o cara sabe o que o jogador está pensando. Eu acho isso fantástico. Porém, não pode ser só isso. Tem que ter o cara que é analista mesmo, o cara que é jornalista, que vê todos os jogos. Porque, desculpa, não é todo comentarista que é jogador de futebol que assiste todos os jogos. O cara não vê. O cara vai mais no feeling do negócio do que realmente parar, assistir, analisar, olhar, falar, nossa senhora, tem cara que tá jogando mal, ou nossa, aquele tá jogando muito bem. Uhum. Então, eu acho que é isso. Tem que saber dosar isso. É uma balança que os dois juntos e bem equilibrados tem tudo para dar certo. Agora, só apostar em ex-jogador não vira, não. Até porque tem muitos aí que são criticados. Uhum. Muito criticados, inclusive. Então tem E que tomar muitos com cuidado. razão, né? É o que você falou, se o cara não acompanha mesmo o que está acontecendo e acaba fazendo comentários que é um comentário genérico, às vezes Uhum. repassando coisa que é falada como se fosse verdade, que você vai ver não é aquilo que está acontecendo no dia a dia do clube. Sim. Então, realmente com razão, às vezes, né? Falta esse tato de trazer É, essa seriedade pra parada. sim, falta porque não tem jeito. O, o comentarista que é jogador de futebol, ele é exatamente o oposto do jornalista. Ele não sabe o que é ser jornalista. E o jornalista, que é comentarista de futebol, não sabe o que é ser jogador, porque, né, os dois vieram de lugares diferentes. Então, os dois são um complemento muito bom. Se você traz uma pessoa que jogou, falando especificamente de futebol, mas, enfim, pode ser basquete, não tem problema, qualquer Uhum. esporte. Traz uma pessoa que jogou e uma pessoa que sabe do esporte, que entende da história, entende do que está acontecendo, está antenado em todas as notícias, está sabendo de todos os bastidores. Pô, você tá maluco. Isso traz um valor muito grande para a transmissão esportiva que está acontecendo, sabe? Sim. E você falou o negócio de equilíbrio. Hoje, os programas de esporte, de jornalismo esportivo, eles foram muito pro lado do entretenimento, né?
Sim. Principalmente programa de hora do almoço e tal. É uma tendência que vem há alguns anos aí, pós. Já teve há muito tempo, mas eu acho que o Fox Sport Rádio talvez tenha conseguido capitalizar nesse formato um pouco melhor de primeira. É. Como equilibrar esse, esse entretenimento, às vezes exagerado, com o jornalismo? Como não deixar aquele programinha tradicional quadrado que abre a prancheta para falar de tática, Uhum. mas ao mesmo tempo não virar o circo solto assim que só vai fazer graça. Então, eu sou muito fã da ESPN, né? Eu acompanho bastante. E tem dois programas, o Linha de Passe, que é um pouco mais sério mesmo, que é mais ou menos nesse estilo aí de tática. A galera não brinca muito e tal. Mas tem o F90, Futebol 90, que esse é um pouco mais descontraído, sabe? Não é tanto, mas é um pouquinho mais. Ele passa mais ou menos no horário da tarde na ESPN. Então, eu acho que talvez esse seja o equilíbrio. Quando alguém falar alguma opinião como é composto por vários jornalistas, né, uma bancada com vários, quando alguém falar uma opinião que você não concorda, você dá uma brincada com o cara, você dá uma gastada, mas coisa rápida, não é igual na Fox Sports Rádio, que ficava horas e horas e horas e A horas e briga 20 era o minutos programa, falando a né? mesma coisa. Então. Mas, tipo assim, se você, por exemplo, você falou, pô, eu acho que o Everton é o melhor goleiro do mundo. Fala, calma aí também, dá uma respirada, pô, segura. Sabe, tipo, uma coisa assim, eu acho que vale. Agora, toda hora, aí já é pesado. Aí vira igual você falou. Aí eu prefiro ver o Casimiro reagindo a lance, que é a mesma coisa. É a mesma coisa de um programa esportivo hoje, que tem Uhum. só entretenimento. Eu prefiro ver ele. É a mesma coisa, então. E ainda fala mais a minha linguagem, então para mim é melhor. Então é tomar esse cuidado, sabe? Eu acho que assim vira um bom equilíbrio. Uhum. Você falou do Casimiro, então vamos pro jornalismo esportivo na internet, porque você Vamos? vai para Paris nas Olimpíadas, Sim, cobrir as Olimpíadas de 2024. sim. Vai ser um espaço novo para você trabalhar, né? A rede social, a produção de Uhum. conteúdo, puramente entretenimento. Lógico que você vai querer trazer um pouco de jornalismo, né? Mas ainda Lógico. assim, você precisa focar um pouco mais às vezes no entretenimento ali. Uhum. Como que você acha que você vai lidar com isso? Você tá planejando alguma coisa? Você vai mais no feeling? Como que você tá sentindo? Planejando, eu tenho algumas ideias na cabeça, mas como é que elas vão se portar lá, eu não sei. Mas a gente tem. Eu tenho algumas ideias na cabeça, assim, tô bastante ansioso. Hoje faltam exatos 3 meses para as Olimpíadas começarem, para os Jogos Olímpicos começarem, então eu tô. Hoje é dia de gravação, né? Não sei quando vocês estão vendo isso, mas enfim. É algum dia aí. É, eu tô bem ansioso. Espero que antes das Pra... Olimpíadas, inclusive. Por favor, porque senão vai fazer o menor sentido essa pergunta. Sim. Mas, mas enfim, cara, eu tô bem ansioso, eu tenho algumas coisas planejadas, mas não tem jeito. Lá vai ser. Viu alguma coisa, vai ser legal? Vamos fazer. Acho que dá pra fazer. Então tem que Uhum. ter esse feeling também. Não dá pra planejar tudo, porque, pô, ninguém aguenta também ver tudo roteirizado. Sim. Não dá. Tem que ter alguma coisa mais espontânea e você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou bem assim, bem doido da cabeça. Então vamos buscar fazer coisa nova, coisa que ninguém fez. Também repetir algumas coisas que são padrão, que dão certo, porque né, não é porque é padrão que é ruim. É. Então tem que fazer algumas coisas que já são mais consagradas, assim, alguns conteúdos. E vamos em busca de fazer o melhor trabalho possível para voltar. Obviamente, a experiência que eu vou ter lá já vai ser incrível, já vai ser maravilhosa, mas voltar com mais bagagem ainda para poder ir para as próximas mais preparado ainda. Então, e quem sabe trabalhando em alguma emissora. Então vamos ver o Seria que esse o que. sonho? Ô, tô Ah, com preto, peraí. certeza. Aguenta, Opa! aguenta aí, público, só um segundo. Só um segundo. Eu acho que deu problema. Dá uma. Voltou, quem sabe faz ao vivo. Mas Pronto. sim, é o maior sonho. É trabalhar assim, de fato cobrir uns Jogos Olímpicos. Uhum, Mais os Jogos Olímpicos do que a Copa do Mundo. uhum. Eu amo futebol, pô, acompanho desde sempre, mas eu amo mais o esporte do que o futebol, porque muita gente acha que futebol é o esporte, é o contrário. Futebol é um dos esportes que compõem essa grandiosidade. Então
eu quero muito em 2028, né, que é são as próximas Olimpíadas em Los Angeles. Eu quero estar lá enquanto a minha cachorra late. Eu ia falar isso. Então, eu quero estar lá Desesperou aí. fazendo bastante trabalho para qualquer emissora que seja. Eu quero estar fazendo parte, sim. É o meu maior sonho. E assim, você faz uns conteúdos pra patrono já. Já vai pra frente das câmeras. Sim. Mas como é que é? Você fica nervoso pra fazer conteúdo? Porque lá você vai ter que fazer um conteúdo muito mais... meio que se vira nos 30 ali, às vezes, né? Uhum. Algumas coisas, eu acho que se a gente não ficar nervoso ou ansioso para fazer as coisas, eu acho que a gente só não tá gostando mais, sabe? Então, quando tinham as transmissões da TV César Franca... Calma aí, só um segundinho, porque senão não dá. Vai lá. Pronto, parado. Mas Parou? enfim, eu acho que não tem como, sabe? Eu fiz mais de 60 transmissões para a TV César Franca e em todas eu fiquei ansioso. Todas, todas. Não era, assim, não era uma ansiedade de, meu Deus, vou infartar de ansiedade. Não, mas era um frio na barriga e eu ainda tenho isso. É óbvio que alguns conteúdos são mais tranquilos de fazer, principalmente para patrono, mas eu lá vou ficar nervoso, ainda mais porque eu vou ter que falar uma língua que não é a minha. Então isso vai... Você vai entrevistar a galera em inglês? Vou. Você vai mandar o Joel Santana? Ou você Não, vai... eu vou mandar em inglês bonitinho, mas se eu não mandar o Joel Santana em qualquer momento também é loucura. Tem que fazer. Faz parte, né? Como não? Lógico. Não sou fluente, então vou Exatamente. arranhar lá. Sim, sim. Vai se virar, né? A gente se vira. Mas vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E é isso. Tem que buscar coisa nova e acho que não tem como não ficar ansioso. Isso faz muito sentido que você falou de estar sempre ansioso. Hoje eu tava vendo, só fazendo um ponto aqui, ainda dentro do esporte, eu tava vendo um podcast do Andy Roddick, que é tenista, ex-tenista, foi número 1 do mundo americano, e ele tava entrevistando o Bob e o Mike Bryan, que são a maior dupla da história do tênis masculino, né? E em um dos momentos eles estavam falando de Copa Davis, que é uma competição entre países que tinha no tênis, hoje perdeu um pouco de força. Mas antes era muito forte. E os caras, velho, já cascudo, já campeão de Grand Slam, contando num jogo que era um jogo em quadra fechada, ou seja, ar-condicionado, quadra fechada, tranquilo, jogo de dupla. E acho que foi o Mike Bryan que travou de cãibra, que ele não conseguia andar, de nervoso. Mesmo o cara sendo graúdo. Então, e eles falaram bastante durante o podcast sobre como eles continuavam ficando nervoso, mesmo depois de já graúdo, né? Faz parte. E faz parte e é uma coisa que eu acho que enquanto você tá ansioso e gostando do que você tá fazendo, é porque você tá com ambição naquilo. Sim. Então, quando você perder isso, é meio que você já chegou ou se frustrou de não ter chegado onde você gostaria ou já alcançou o seu ápice. Mas se você alcançou o seu ápice, vai ter mais coisas que você vai querer fazer. Por exemplo, é impossível um repórter fazer todos os esportes olímpicos, porque são 200 mil ao mesmo tempo. Mas só que eu tenho vontade de fazer todos, não na mesma Olimpíada. Mas, por exemplo, quando eu for, se Deus quiser, para com alguma emissora, eu vou fazer os primeiros e falar, ó, tem como você me colocar nesse? Agora, tem como você me colocar aqui? Tem como você me colocar aqui, sabe? Quando tiver mais espaço, assim, porque... Então, aí, isso, assim, aí quando eu fizer isso, que vai demorar aí uns 30 anos, aí... Não, vai demorar tudo sim, isso eu não. acho que eu vou ter realizado, assim, o maior sonho, sabe? De tudo e tal. Então, é muito doido. Eu sou bem ambicioso com essas coisas, sou bem sonhador. Então, assim, você tá falando que seu sonho é trabalhar pra emissora, cobrindo esporte. Qual que vai ser a diferença pra você, assim, que você imagina, do JP hoje na assessoria de imprensa do Franca e do JP repórter esportivo? Como muda a linguagem? Completamente, né? Porque ele parou de novo. Ai, meu Deus. Total. Apareceu os negócios da câmera. Ei. Meu Deus. ISO 2000. Alguém ajuda. Voltou. É o negócio da câmera. F. Está acabando a bateria. Só um segundo. Então corre pra pegar uma bateria, pelo amor de Deus, homem.
Aí, agora sim, voltou. Eu tava mutado. Se não der problema técnico, velho, não é o alto-falante. Eu aprendi isso, eu já aceitei essa realidade, sabe? Todo programa Já eu tá acho que tudo vai bem. dar um pau, assim, ou câmera, ou microfone, ou vídeo, alguma coisa vai dar merda. Normal. Mas, voltando te respondendo, muda completamente, né? Eu sou repórter do César Franca quando tem as nossas transmissões, e lá você tem que ser mais, vamos dizer, cuidadoso, porque é meio que uma informação instantânea, você tá passando ali na hora. E você não pode errar, sabe? Uhum. Porque na assessoria de imprensa, você mandar um texto meio errado, assim, você tem como se corrigir. Às vezes a galera não publicou ainda e tal. E como, mas agora, vamos supor que eu não estou mais trabalhando no César Franco, eu estou fora, em outra emissora, Uhum. sendo completamente imparcial, então tem que mudar muito a linguagem. E eu já estou meio que tentando fazer isso, sabe? Tentando incorporar essa linguagem mais neutra, porque você tem que passar as informações corretas, apesar de uma galera não gostar de algumas, né? Porque dói no torcedor, mas você ser o mais claro possível nas suas palavras e buscar sempre fazer essa da melhor maneira possível. Então, eu tô tentando fazer isso bem. Então, acho que muda muito, cara, porque obviamente o meu papel hoje é de servir a imprensa. E no caso, eu vou ser a imprensa, né? Muda a figura. A gente começa a ver do outro lado da moeda. E assim, você já acompanha há muito tempo cobertura esportiva. Qual que é a sua visão, assim, sobre um jornalismo ideal? O que você vê que você, nossa, quando eu tiver essa oportunidade, eu acho que o jeito certo de se fazer é assim. Eu me espelho muito, e eu sou muito fã de um cara que, graças a Deus, hoje eu tenho um contato mais legal, que é o José Renato Ambrosio. Ele trabalhou na ESPN e hoje ele está no Sport TV. E eu acho que ele é a personificação assim, do que é ser um bom repórter, sabe? Eu acho que aquilo lá é ele. Se eu fosse montar, sei lá, um jogo de basquete, a minha transmissão perfeita seria, com o elenco perfeito, seria o Rômulo Mendonça narrando, porque não tem jeito, hoje ele é o melhor, mas com o Luiz Felipe Freitas aí correndo por fora nessa disputa aí. O Giovannone comentando, eu acho ele bem assertivo assim nos comentários dele. E com o José Renato Ambrosio na reportagem, eu acho que assim fica uma coisa descontraída, fica uma coisa leve para quem está acompanhando a primeira vez. Se eles usarem os termos de basquete que é normal numa transmissão, eles explicam e aí fica tudo bem, sabe? Uhum. Porque, cara, isso me irrita muito quando é esporte americano. Eu tô tentando acompanhar um pouco mais de NFL. E os caras não explicam o que, Eu que é sei cada que... coisa. Voltou, Ah, voltou, voltou, voltou. voltou. É. Os caras não explicam o que, que é cada coisa. Tipo assim, eu não sei algumas gírias da NFL. Sim, E aí eu tenho que ficar pesquisando. Que saco, saca? Tipo, fala. Obviamente não é pra falar toda a transmissão. Porque, pô, um jogo de meio de temporada regular, a pessoa tem que estar sabendo mesmo. Mas só que algumas vezes, no início da temporada, no Super Bowl, que é a hora que todo mundo vê, pô, fala, saca? sim. Então, eu acho que tem que passar essa informação porque são termos difíceis. E eu acho que assim seria a transmissão perfeita. Um pouco mais descontraída, mas obviamente muito focado no jogo. Uhum. E o futebol americano que você falou também é muito complicado, porque ele é um esporte complicado em regra para o brasileiro, assim, entender, eu acho. É muito distante do que a gente pratica de esporte, a gente não tem nada parecido aqui. E eu acho que ele ficou muito mistificado por mídia, filme, série, e a gente não entende exatamente, né, o que que é ele. Então, realmente, dar uma esclarecida nas regras e o que que significa cada coisa é importante, né? Pô, mano, cada time tem. No mesmo jogo tem três times. Tem o time de defesa, o time de ataque e o time especial. Meu Deus do céu, sabe? Tipo, tem hora que eu falo. Que tá. Obviamente você sabe qual que é a hora que o time de defesa tá no campo e a hora que é o time de ataque. Pô, um tá defendendo, o outro tá atacando, mas, sabe? Tipo, você fica meio perdido. E aí, é humanamente impossível saber todos os nomes de todos os jogadores do time da NFL, porque são 48, 50. Não tem como saber. É diferente de um time de futebol que são 23, 25.
de um time de basquete que são 15 no máximo. Então é muito doido, cara. É muita gente. Ontem teve o primeiro dia de draft da NFL. Acho que são 3 dias de draft, 4 dias. De Porque tanta são gente. 200 escolhas. É. 200. Mais de 200. Que é isso, mano? É muita loucura. No basquete eu já acho muito que são 60. Você imagina no... Imagina 200, né? É. É isso que você falou de informar o público. Eu acho que principalmente aqui no Brasil é muito importante, porque basicamente a gente conhece mesmo a regra de futebol. Velho. E qualquer esporte que você vai começar a acompanhar por fora, todo mundo muito perdido, né? E eu lembro quando eu comecei a assistir tênis, as informações que eu pegava, ainda mais na época que não tinha tanta, já tinha internet, mas não tinha tanta informação quanto tem hoje, era de transmissão, sabe? Era narrador e comentarista passando dado, passando informação, explicando o que estava acontecendo, explicando o jogo, falando quem que era o cara, o que ele tinha feito na temporada, o que isso significava, o calendário, o que esse torneio é dentro do calendário, ele é grande, ele é pequeno, ele é o mais importante, ele é o menos importante, o que vale esse jogo, o que acontece no ranking, tem várias variáveis ali. Eu acho que realmente a comunicação esportiva ela também tem esse caráter de educativo, né, do público. Sim. É uma coisa que eu acho que, assim, e eu valorizo muito a transmissão de skate no Brasil por conta disso. Os comentaristas, falam o nome da manobra e explicam o que é a manobra. Tipo assim, se o pé tá com a base trocada, aí tem um nome. Eu não sei, eu nunca gravo. Mas quando o cara tá falando, realmente faz sentido e você consegue visualizar. Então, eu acho isso muito, muito legal. Uhum. Não sei o nome de manobra nenhuma manobra no skate, até porque, com todo carinho, foda-se, né? Tipo, o nome da manobra. Era importante a pessoa ficar de pé no skate, pra mim. Que bom que você corrigiu, senão a gente ia ser cancelado já pelos skatistas. Tipo assim, pô, não foda-se o skate, foda-se o Sim. nome da manobra, pelo Sim, amor de Deus. é justo. É igual no surf. Pô, Deus me livre. Ah, o cara fez isso. Tá bom, mas ele ficou de pé na prancha? Ficou. Então tá bom. É o que importa pra você. Quanto que conta um negócio desse? Conta a nota de 0 a 10? Conta 8. Pô, então maravilha. É isso. É justo. Ô, JP, então vamos pro final aqui do nosso podcast. Vamos. Vou te fazer uma pergunta mais séria. Os últimos anos, com pandemia, com comunicações desastrosas, relação desastrosa de mídia e governo, a democracia está em xeque. E o jornalismo, acho que não coincidentemente, o jornalismo está sendo questionado, a imprensa questionada e a democracia em xeque. Nesse contexto, como se posiciona um jornalista? Qual é a função do jornalista nesse processo de defesa da democracia? Deus me livre voltar para uma ditadura, que Deus me livre guarde disso. E, inclusive, isso eu achei uma coisa muito legal, que os clubes portugueses, não sei se você chegou a ver, os times portugueses de futebol, se posicionaram agradecendo ao fim da ditadura lá, já faz um tempo. Então, eles fizeram posts, assim, tipo, hoje acabava a ditadura, era decretado o fim da ditadura. Então, isso é muito legal. E, assim, os clubes do Brasil nunca fizeram isso e nunca vão fazer. Tá? Nunca vão fazer. Porque a ideologia política, isso é muito difícil para cada clube. Tem clube que é muito de direita, tem clube que é muito de esquerda, tem clube que não é nada, tem clube que está surgindo agora, não sabe o que faz. Então, eles nunca vão fazer isso. Mas você tá em prol da democracia, é sempre importante, cara. Você tem que ter o seu direito de ter a sua opinião e eu tenho que ter o direito de ter a minha. E o jornalista tem que saber que ele é um formador disso, dessas opiniões. Então, igual eu falei lá no início, a gente tem que tomar muito cuidado, não tem que ter medo de se posicionar, independente se for contra o presidente, se for contra algum político, eu acho que tem que se posicionar, sabe? Embasar, obviamente, se posicionar embasado em fatos que sejam verdadeiros. Se a pessoa for inventar notícia também e querer criar o caos por criar o caos, aí não vale de nada, sabe? Aí o que você está ganhando? Você não está ganhando nada e também não está influenciando ninguém a fazer coisas boas. Então, tem que se posicionar, tem que procurar, tem que estudar. E é isso, ser firme no que você está falando, né? Ter coerência,
no que você está dizendo, não ficar mudando de opinião de uma hora para outra, toda hora, todo momento. E ser firme para aguentar porrada, porque vai aguentar e vai tomar porrada de todo lado. Se eu já tomei, sendo o jornalista esportivo do Franca, com 21 anos, imagina quem tá do lado na política, imagina quem trabalha na Globo News da vida. Tá maluco. E você tem a carreira inteira pela frente ainda aí pra então, tomar porrada. Pra tomar porrada. E eu não tô pronto, mas eu tô me preparando pra tomar porrada. Então... E assim seguimos, né? Bom, JP, muito obrigado pela sua participação no Alto-Falante, que eu não sei nem se deu certo ainda, estamos aqui no escuro, mas esperamos que tenha dado certo. Teve câmera desligando 2 vezes, teve a sua câmera, teve cachorro, deve ter dado pau no áudio em algum momento. É um podcast da família brasileira, que tá tudo bem, tá tudo certo, tá dando pau, não tem problema, tá tudo correto. Disfuncional, mas todo mundo sorrindo, é o que importa. Isso, no final tá todo mundo bem, com sorriso no rosto. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, quem assistiu a gente até aqui. Acompanhem as redes sociais do Alto-Falante, acompanhem as redes sociais dos 4 cursos do Núcleo de Comunicação e Design da Unifran, PP, Jornalismo, Design e Marketing, que a gente vai postar os episódios por lá também. Idealmente, o Alto-Falante vai ser um podcast mensal, salvo meses que aí tiver datas especiais, situações especiais que a gente fizer outras entrevistas. Espero muito que tenha dado certo. Se não deu, a gente faz de novo também, não tem problema. E vamos seguindo. Como é que o Fernando falava? Fique com a gente. Fique ligado, fique com a gente. Isso. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.